Oi pessoal, esses dias eu tava pensando em algumas coisas que mudaram na minha vida, no meu jeito de ser desde que eu mudei do Brasil. E eu resolvi compartilhar isso aqui agora com vocês, né? Se você não me conhece ainda, meu nome é Francis, eu moro aqui em Amsterdã. E olha, até então eu pensava que eu morava aqui fora tipo há uns 10 anos, mas eu fiz as contas e na verdade eu moro aqui fora há 12 anos. Então, tipo, é muita coisa, né? É impossível colocar tudo isso num vídeo só, sabe? É tanto aprendizado, tanta coisa. Aconteceu muita coisa boa, aconteceu muita coisa meio triste, aconteceu tipo coisas maravilhosas, incríveis, vitórias, aconteceram frustrações. Eu vou dividindo isso aos poucos com vocês nos meus vídeos, né? Nos vídeos que eu já fiz e nos meus próximos vídeos. Mas nesse vídeo eu vou focar em 5 coisas que assim realmente me mudaram por dentro, sabe? E eu resolvi então fazer esse vídeo, né? Sobre 5 coisas que eu aprendi morando fora do Brasil há mais de 12 anos. Bem, eu nasci e cresci no Brasil, mas eu virei adulto aqui fora. Eu vou começar essa lista contando pra vocês que uma das coisas que eu aprendi morando fora há tanto tempo foi a questionar o status quo. Olha, eu fui aquele tipo de criança que eu sempre questionava tudo ao meu redor, né? Bem aquela coisa do Fantástico Mundo de Bob, eu acho, né? Não sei se vocês lembram desse desenho. E se a mãe falava que eu não podia fazer determinada coisa, ela tinha que me apresentar algum argumento pra eu não fazer, porque senão eu fazia. Às vezes eu perguntava alguma coisa pra minha mãe e a minha mãe simplesmente falava porque sim, e eu falava porque sim não é resposta. E eu indagava até que ela me apresentasse algum argumento válido. Mas esse ficou pior ainda, ou melhor, dependendo da perspectiva, depois que eu mudei pra fora do Brasil. De repente eu percebi que aquelas coisas que a gente faz normalmente no nosso país não são nada normais em outros países e vice-versa. E eu vou tentar explicar isso de uma maneira bem simples, com exemplos básicos do dia a dia. Assim, no Brasil, do jeito que eu fui criado, sempre que chegava algum visitante na minha casa, eu devia, sei lá, né, oferecer um café ou alguma coisa pra pessoa beliscar, né, por educação. Se eu tô comendo alguma coisa, tipo, sei lá, biscoito, doce, ou o que quer que seja, né, e tem alguém do meu lado, eu ofereço também por educação. Eu não sei se todo mundo no Brasil pensa dessa maneira, mas pelo menos essa foi a maneira que eu cresci, foi o que eu aprendi em casa. E morando em outros países, eu percebi que isso não acontece com tanta frequência. Assim, acontece, mas não é uma coisa tão normal, né, tão parte da cultura como eu vejo, por exemplo, crescendo no Brasil e com as pessoas ao meu redor, né? Sempre quando eu chegava da casa de algum amigo, né? A mãe ou o próprio amigo, sei lá, né? Sei lá, coisinhas básicas de educação, sabe? Pelo menos na minha perspectiva. E eu lembro que, por exemplo, nos primeiros meses, quando alguém vinha consertar alguma coisa em casa, eu oferecia, sei lá, um chá, um pedaço de pão, sei lá, qualquer coisa. Perguntava se a pessoa tava com fome. E eles ficavam, tipo, super surpresos comigo. E depois eu fui ver que isso não é uma questão natural, não é uma questão normal da cultura de fazer isso aqui. Pelo que eu sei, em outros países, como, tipo, países árabes ou na América Latina, é bem normal fazer isso, né? Quando chega algum visitante novo na sua casa, né? Você faz um monte de comida pra pessoa, né? Agora aqui na Holanda ou na Alemanha e tal, não é uma coisa normal. Pode ser que a pessoa seja uma pessoa diferente, mas geralmente isso não acontece. E eu comecei a perceber que, tipo, tinham várias situações assim na escola, no trabalho, né? Onde, sei lá, eu antes de ir pro trabalho eu comprava chocolate, aí eu sentava lá na minha mesa, dividia com todo mundo que estava ao meu redor e tal, mas ninguém fazia isso comigo ou com outras pessoas, era tipo só eu que fazia isso. Ou sei lá, tinha uns italianos também que trabalhavam comigo que também faziam isso. Os alemães, os holandeses e tal que trabalhavam lá comigo, eles não tinham costume de fazer isso. Se eles trouxessem chocolate ou qualquer outra coisa, mesmo que eles tenham comido quase o seu chocolate todo, eles não se preocupavam nem um pouco de oferecer um pedacinho pra você no dia seguinte. É uma mentalidade um pouco mais individualista. Mas eles não veem isso como uma coisa de falta de educação. Tipo, essa coisa de compartilhar com outros não é bem um costume aqui, pelo menos nessa região do planeta. Já em outros países que, tipo, é bem vizinho aqui perto, sabe? Como, sei lá, na Polônia ou na Rússia, as pessoas já têm essa coisa de compartilhar como a gente tem no Brasil. Tanto que eu até comecei a me acostumar com isso. E eu vi que, tipo, sei lá, virou uma coisa mais natural pra mim. E uma coisa que no começo eu achava que era uma falta de educação, hoje em dia eu também faço. Mas também tem situações em que é do outro lado, né? Que eles acham da gente. Por exemplo, nas interações sociais do Brasil, né? Quando você tá lá com seu grupo de amigos, né? Geralmente o pessoal fala alto, ri, brinca e grita e, né? Você vê isso com uma certa frequência no Brasil, né? Em qualquer lugar que você vai no Brasil, você vê que as pessoas
falam mais alto, elas falam com as mãos, aqui igual eu tô fazendo agora. Já em outras culturas, né, essa coisa de falar alto, de dar gargalhada alto, não sei, de tipo até apontar para outra pessoa, falar com as mãos, pode ser até considerado falta de educação. Dependendo da cultura, pode ser até ofensivo, né? Eu sei que, por exemplo, no Japão, se você apontar para outra pessoa, isso é considerado uma coisa muito mal educada. E aí, morando num país onde a cultura é diferente da sua, e ao mesmo tempo você conhece pessoas de outros países que com culturas e pensamentos completamente diferentes, aí você começa tipo a refletir no que seria realmente mal educado e no que não seria mal educado. Você começa a pensar isso em relação à cultura deles, mas também em relação à sua própria cultura. E às vezes, tipo, o simples fato de eu, sei lá, apontar ou falar assim com a mão, né, em relação a alguma pessoa, pode ser uma coisa extremamente ofensiva para outra. E esses exemplos assim que eu tô dando são de coisinhas bobas, simples do dia a dia, sabe, gente? Não é que eu tipo fico paranoico com questão de dividir chocolate e tal. E de tanto lidar com essas culturas diferentes, de tanto questionar o que é o certo, o que é o errado, você descobre que não existe um manual universal para boa educação, não existe um manual universal do que é certo, do que é errado. Você simplesmente entende que existem maneiras diferentes de ser, maneiras diferentes de pensar, maneiras diferentes de agir. Eu dei esses exemplos do dia a dia, mas isso está refletido na sociedade como um todo. No meu caso, eu sinto essa vontade, né, de me expor e de vivenciar essas culturas diferentes. Mesmo que tenha as suas dificuldades, esse processo todo de aprendizado é o que realmente me deixa muito feliz. Porque são esses desafios que abrem a sua mente, que te fazem crescer e que te fazem evoluir como pessoa, como um ser humano. Se eu vejo que eu tô parado no mesmo lugar por muito tempo e eu não tenho mais esse desafio, eu fico entediado. Aí eu já preciso mudar para um país diferente para aprender uma coisa nova. Eu acho que eu já tinha uma personalidade assim, só que morando fora e estando em contato com outras pessoas de pensamentos completamente diferentes, isso meio que cresceu, né, em mim. Uma outra coisa que eu aprendi morando fora do Brasil é a lidar com a solidão. Morando fora, você vai conhecer pessoas incríveis, com histórias de vida, assim, completamente diferentes da sua. Você vai criar um ciclo de amizades não só com pessoas daquele país onde você está morando, mas também com estrangeiros de vários lugares no mundo que estão na mesma situação que você. Isso é muito bom, mas você vai ter que se acostumar com o fato de que vai chegar um dia em que você vai ter que se despedir da maioria dessas pessoas. Muitas vezes os amigos que você fez vão acabar decidindo que chegou a hora deles de voltar para o país deles, ou outros amigos até que são do país onde você está morando. Sei lá, conseguem uma oportunidade de emprego em algum país diferente e vão se mudar. E você vai ter que se acostumar com as suas despedidas, porque infelizmente isso é uma coisa que acontece sempre. Isso às vezes vai te fazer se sentir muito sozinho, porque você vai ver que as pessoas com quem você criou um vínculo muito forte, elas não vão poder estar sempre presentes na sua vida. Isso é uma coisa que eu acabei me acostumando. Eu já me acostumei a essa coisa da despedida e de me sentir sozinho. Eu passei alguns momentos, tipo, até recentemente, até, sei lá, um ano atrás, eu já tive, né, momentos em que de solidão, assim, muito forte. Eu, por mais que não goste de me despedir dos meus amigos e por mais que eu não goste da solidão, eu aprendi a lidar com isso. Mas olha, apesar de ser difícil às vezes, eu não trocaria esse estilo de vida por nada nesse mundo. Porque você conhece tanta gente interessante, aprende tanta coisa legal, que no fim das contas vale a pena. E, aliás, você até cultiva aí alguns sofazinhos pra dormir quando estiver viajando. Essa coisa da solidão te ensina a ser uma pessoa mais desapegada, sabe? Tocando nesse assunto do desapego, outra coisa que eu aprendi morando fora foi ter um desapego material. Essa aqui eu acho que é um pouco mais subjetiva, porque tem gente que, por exemplo, quando mora fora, eles gostam de se estabelecer numa cidade só, gostam de criar uma vida ali, né, cultivar ali o conforto deles naquele lugar específico. Esse não é o meu caso e eu não quero que seja. Assim, eu gosto de ter uma base no lugar, mas eu também gosto muito de mudança. Gosto de passar, tipo, meses ou períodos mais longos em outras culturas. Como eu gosto de me movimentar aí pelo mundo afora, eu percebi que algumas roupas e alguns objetos sentimentais pra mim já bastam. Agora, de resto, eu realmente não preciso me apegar a nenhum bem material. Mas eu gosto de, tipo, ter escolhas, né, do que me vestir, eu gosto de ter uns móveis legais em casa, eu gosto às vezes de comprar umas bugigangas desnecessárias também. Mas sei lá, se me der na telha que eu quero passar um tempo em algum lugar diferente, eu vendo tudo, compro uma passagem e vou. Eu realmente não me apego a nada. Ou seja, eu gosto de ter bens materiais, mas eu não me apego a isso, né? Eu já fui o tipo de pessoa que me apegava a bens materiais, mas hoje em dia eu vi que isso não traz felicidade nenhuma. O que traz felicidade realmente são experiências. E uma coisa que eu aprendi também morando fora durante esse tempo é que eu não me sinto em casa em lugar nenhum,
mas ao mesmo tempo eu me sinto em casa em todos os lugares. No Brasil, na minha época de escola, eu lembro que eu tinha os meus melhores amigos, mas eu também lidava com vários grupinhos diferentes. Eu me dava com todo mundo, mas ao mesmo tempo eu não pertencia a nenhum desses grupos, sabe? Depois, conforme eu fui crescendo, eu fui mudando, né? E sabe quando você é adolescente ou tipo um jovem adulto, você tem aquela necessidade de pertencer a certos grupos? Não é uma coisa natural do ser humano. Teve épocas da minha vida em que eu me vi, tipo, sendo amigo de várias pessoas de um determinado grupo, então eu falei, então talvez eu pertença a esse grupo. E eu até me forcei um pouco a me integrar nesses grupinhos, só que depois de um tempo eu vi que isso não me trazia nenhuma felicidade. Até porque fazer parte de grupo tem seus benefícios, né, que você encontra pessoas com uma mentalidade parecida com a sua e você se sente mais protegido por pertencer àquele grupo. Isso é uma coisa que a ciência explica, é natural, está no nosso DNA como ser humano, é uma questão de sobrevivência da espécie humana. Só que ao mesmo tempo isso também te limita bastante, porque quando você está com exatamente o mesmo grupo de pessoas durante um bom período de tempo e você não interage com pessoas que pensam de maneiras diferentes da sua, quando você não se desafia a isso, a sua mente aos poucos começa a se fechar para aquilo e você às vezes até pensa que, olha para mim, eu sou uma pessoa super mente aberta, eu sou a favor disso, sou a favor daquilo, mas na verdade você acaba não sendo uma pessoa mente aberta porque você tá sempre naquele grupinho. E muitas vezes essa galera que fica ali presa num grupinho acaba se limitando bastante e julgando qualquer um que esteja fora desse grupo ou qualquer um que pense ou se comporte ou se vista de maneira diferente daquele grupo. E esse tipo de experiência que eu já tinha socialmente, eu vi que tomou uma dimensão enorme quando eu mudei para outro país. Por um lado, depois de morar fora há tanto tempo, há tantos anos, quando eu vou ao Brasil, eu até me sinto um pouco turista porque tem coisas que eu realmente já não tô mais acostumado. Mas aí, quando eu volto para cá, onde eu moro, acontece exatamente a mesma coisa. E quando eu tô em outros países, é a mesma coisa. E eu sempre tenho essa sensação de que eu tô nos lugares, mas eu nunca sinto que eu pertenço àquele lugar e que aquele lugar é a minha casa. Assim, eu me sinto em casa quando eu estou na minha casa, porque ali na minha casa é o meu mundo. Mas a partir do momento que eu saio de casa, né, e lido aí com a cultura, com a sociedade e tal, eu nunca me sinto como pertencente daquele lugar 100%. Mas eu não digo isso assim de uma maneira negativa, muito pelo contrário, é de uma maneira muito positiva. Muita gente gosta dessa coisa, né, de pertencer a um lugar, essa daqui é a cidade que eu pertenço, esse aqui é o país onde eu pertenço, mas pra mim é o completo oposto. Eu amo a sensação de não pertencer a lugar nenhum. Quanto mais eu vejo e lido com todas essas culturas diferentes, mais eu me sinto em casa independente de onde eu esteja, porque no fim das contas a gente tem mais similaridade que diferença. Claro, existem aquelas diferenças do dia a dia, existem diferenças boas e positivas que agregam, existem algumas diferenças que não são tão legais assim, mas no fim das contas a gente tem mais similaridade que diferença. Para mim, o planeta é um lugar só. A gente pode estar em região geográfica diferente, a gente pode ter o olho diferente, a gente pode ter a cor da pele diferente, a gente pode ter um sotaque diferente, a gente pode, sei lá, né, falar com a mão, falar sem a mão. Isso são diferenças triviais, porque nós somos todos seres humanos, nós temos os mesmos instintos e somos parte da mesma família. Por isso, eu me sinto em casa em todos os lugares, mas eu sinto que eu não pertenço a lugar nenhum. E eu sei que esse papo assim de, nós somos todos seres humanos do mesmo planeta e tal, pode parecer uma coisa meio vibes, meio paz e amor e tal. Não sei se eu vou mudar, pode ser que, não sei, ano que vem eu mude, pode ser que não, mas é a maneira que eu me sinto. E não é nem uma questão de negar as diferenças, né? As diferenças existem, elas estão aí, mas pra mim as diferenças na verdade enriquecem a gente. E essa última coisa que eu vou falar agora é uma coisa que me surpreendeu bastante, mas antes de eu falar isso eu queria pedir a você que se inscrevesse aqui no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho ali do lado do se inscrever pra você receber uma notificação quando eu posto um vídeo novo. E não esquece de deixar o joinha pra ajudar meu canal a crescer. E a quinta coisa que eu aprendi morando fora do Brasil é que eu aprendi a amar o meu país e a minha cultura ainda mais. Olha, infelizmente o Brasil tem seus problemas estruturais e a gente tem que ter consciência sim disso e tem que fazer a nossa parte para ajudar o nosso país. Se esses problemas estruturais do Brasil vão melhorar ou não, isso eu já não sei. Eu tenho ainda esperança que melhore, porque a gente é brasileiro, a gente não desiste nunca. Mas uma coisa que eu descobri aí nessa vivência ao longo desses anos é que a grande maioria do mundo também passa por muita dificuldade, não é só o Brasil. Corrupção não existe só no Brasil, né? É só ver aí a América Latina inteira, África, países da Ásia, países do leste europeu, tipo, a grande maioria do mundo sofre com problemas
às vezes muito parecidos com os problemas que a gente tem no Brasil, às vezes completamente diferentes. Os países desenvolvidos são raras exceções comparados à grande quantidade de países que existem no mundo. E outra, um país desenvolvido não é sinônimo de felicidade, né? Tanto que se você for ver aí, a maioria dos casos de depressão e de suicídio acontecem em países desenvolvidos. E além disso, existe uma pressão enorme na sociedade para você ter uma certa performance financeira. Mas eu não tô dizendo isso para falar que morar num país desenvolvido é ruim. Eu tô falando isso que é para mostrar para vocês que não existe lugar perfeito, que todos os países sofrem com seus problemas, só que são problemas diferentes. Existe gente muito difícil no Brasil? Sim. E existe muita gente boa no Brasil também, sabe? Por exemplo, essa coisa do calor humano. Quando as pessoas falavam isso, eu nem entendia direito, porque pra mim calor humano era uma coisa normal, natural, de todo mundo. Só que não, isso não é uma coisa natural de todo mundo. Isso é uma coisa bem específica do brasileiro, e é uma coisa que eu só fui perceber realmente estando em contato com outras culturas. E aí você começa a apreciar esse lado bom do Brasil. E eu usei o calor humano como exemplo, mas existem várias outras coisas também que são bem específicas do Brasil que você começa a apreciar bastante quando você tá fora e você não tem mais aquilo. O brasileiro tem uma leveza, tem um senso de humor, de rir de si próprio. O povo brasileiro, no geral, é muito hospitaleiro. E quando eu morava no Brasil, isso tudo era tão normal que eu não sabia que era uma coisa tão especial, sabe? Mas eu também quero saber de você. Se você já morou em algum outro país, se você já teve em contato até mesmo no Brasil, com outras culturas. Essa interação te ensinou alguma coisa em relação à sua própria cultura, assim como aconteceu comigo? Deixa aqui nos comentários que eu também tenho curiosidade de saber como foi a sua experiência. E se prepara porque nesse mês de julho eu vou postar 3 vídeos por semana. E a gente se vê na próxima. Tchau!